Look out, Gabriel Medina's on the wave behind. Felipe's going to get a front row seat to the Medina show. He's got speed, got the section, gets the ramp. Are you kidding me? What? No problem. Não é brincadeira não, Mick Fanning. O assombro do tricampeão mundial na transmissão oficial da WSL, a Liga Mundial de Surf, na final do campeonato deste ano na Califórnia, se justifica. Gabriel Medina voou mais alto que seus adversários, como de costume. Só que essa nem foi a maior façanha da disputa contra o também brasileiro Felipe Toledo. Fanning teve um novo choque na bateria seguinte, quando Medina abusou e acertou um backflip, uma manobra rara que quase ninguém arrisca em competições. Hard to beat when she's got confidence. Oh my. Por essas e outras, Gabriel Medina se destaca dos outros surfistas da elite, inclusive dos seus compatriotas que hoje também estão no topo, como o campeão olímpico e uma vez campeão mundial Ítalo Ferreira. Ao conquistar o tricampeonato, ele só fica atrás do australiano Mark Richards, 4 vezes campeão e consagrado nos anos de 1980, e do Pelé do surf, o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial. O atleta de Maresias, no litoral norte de São Paulo, se iguala a lendas do esporte, Tom Curren, Andy Irons e ao próprio Mick Fanning. Andy Irons morreu em 2010, Tom Curren e Fanning estão aposentados e Medina, com 27 anos, está no auge da forma física e mental, como contou ao repórter Renato de Alexandrino. Eu me sinto talvez mais preparado fisicamente, mentalmente. É o ano que eu mais me senti completo, né? Pensando em performance. E aí fica a dúvida, Medina já é um dos maiores da história do esporte? E quem pode pará-lo? Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic. E no Ao Ponto desta sexta-feira, o repórter Renato de Alexandrino conta um pouco da trajetória do surfista mais vitorioso do Brasil e projeta suas chances de superar lendas que marcaram gerações de surfistas em todo o mundo. Ele também analisa as controvérsias que marcaram as últimas semanas do atleta, como a sua alegada falta de tempo para se vacinar contra a Covid e em que medida a glória da Brazilian Storm é a garantia, ou não, de uma nova geração de campeões no surf brasileiro. Fique com a gente. Renato de Alexandrino, para quem não acompanha de perto o surf, acho que vale a pena a gente fazer uma comparação um pouco arriscada. No surf, o Kelly Slater é o Pelé, e isso ninguém discute, são 11 títulos, uma supremacia absoluta em mais de uma geração. E aí vem a questão, com 3 títulos e uma habilidade que realmente surpreende, a cada ano parece que ele melhora. O Medina seria quem no Olimpo do surf mundial? Essa é difícil. O Medina, olha, se eu fosse falar assim rapidamente aqui, comparar com algum jogador, como você comparou o Kelly Slater com o Pelé, um nome que me vem à cabeça, sabe quem é? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pela 5ª vez, eleito o melhor jogador. Hegemonia, Penta, né? hegemonia melhor dele. do mundo. Do Cris. Eu vou te dizer por quê. Porque além de ser extremamente talentoso, o Medina, como também é o Cristiano Ronaldo, né? Não tem nem como negar o talento do jogador desse. Me parece um jogador e também um surfista muito bem preparados fisicamente. São muito preocupados em serem atletas, têm um físico forte, assim, um porte forte. Então acho que aliaram tanto o talento natural com esse lado físico, essa preparação de atleta. Mas o Medina já entra nesse campo de ser um dos melhores da história do esporte? Já acho que já está, Maltic, não tem como negar isso não. Até voltando ao exemplo que você deu de Kelly Slater e Pelé, o Kelly Slater é a maior lenda do esporte, do surf, por ter 11 títulos mundiais, é um cara que muito provavelmente não vai ser alcançado. O Medina, que está fazendo tudo o que já fez, está nesse espetáculo, ele teria que vencer mais 8 títulos mundiais, o que não é fácil. Mas o Medina com 3, ele agora, abaixo do Kelly Slater tem um australiano chamado Mark Richards, que venceu 4 títulos um bom tempo atrás, e aí já vem o Medina no mesmo nível ali com outras lendas, que são Mick Fanning, Andy Irons, Tom Curren, que era um cara, assim, para quem não acompanha o surf de perto, era um grande nome nos anos 80, era uma lenda, e tem 3 títulos. O Medina já tá ali com 3 títulos, com grande chance de chegar a 4, 5. Então eu acho que dentro do surf, se ele não vai alcançar o Kelly Slater, que acho que vai ser inalcançável, ninguém vai chegar perto, ele já tá ali, ó, no top 5, hein, eu me arrisco a dizer. E ainda com muita coisa, muita lenha pra queimar, né? Uma carreira grande, longa pela frente. Ô Renato, eu não entendo nada de surf, mas eu peguei uma colinha aqui com meu amigo Roberto Maltic, então vai parecer que eu sei. Vou gastar uma onda aqui agora, porque ele me disse que o Medina faz parte
de uma geração que começou a se destacar mais ou menos em 2011, quando o Adriano de Souza ganha algumas etapas importantes da primeira divisão do circuito mundial. Conta pra gente um pouco da trajetória do Medina, que se confunde, né, com essa geração, essa construção da Brazilian Storm, esse grupo de elite de surfistas brasileiros que hoje fazem o Brasil quase hegemônico em um esporte que sempre foi associado à Austrália, ao Havaí, a outros países. Sim, era um esporte que, assim, que a gente era ali o primo pobre, né? O primo feio, assim, da festa, digamos assim. Era sempre Austrália, Havaí e Estados Unidos ganhando, né? Até para quem não pode achar estranho, assim, no circuito mundial, no mundo do surf, até para explicar para quem não acompanha tanto o surf, o Havaí é considerado uma nação à parte dentro do surf, assim. Então tem o Havaí, tem os Estados Unidos e a Austrália, quando nos outros esportes, como a Olimpíada, assim, o Havaí é um estado americano. Mas dentro do circuito mundial ele é considerado uma nação à parte. Então sempre foram os países que dominaram. E o Brasil começou a quebrar isso. Como você citou, veio o Adriano de Souza, que foi veio gente antes dele, claro. A gente não pode esquecer Fábio Gouveia, Flávio Padarás, Peterson Rosa, Vitor Ribas, toda uma geração que veio nos anos 90. Mas o Brasil só abre a porta, digamos assim, né? No chute, bota o pé na porta quando chega o Adriano de Souza, Gabriel Medina e mais recentemente o Ítalo Ferreira. O filho da dona Catiane é campeão olímpico! O Medina, Carolina, ele começa a chegar, ele estreia no circuito em 2011. Quando ele era novo, ele estava com 16 para 17 anos, ele chega e logo na segunda etapa que ele compete, ele já vence. Foi uma coisa assim inimaginável, assim, chega um menino de 17 anos, assim, totalmente calor, ele já vence a segunda etapa que ele disputa, e aí vence a quarta. Ele vence 2 etapas no primeiro ano que ele chegou de estreia, assim, então ele já chega causando um frisson. E desde aquela época, eu me lembro que o Kelly Slater, inclusive, dá entrevista já apontando, esse menino vai ser campeão mundial. Daqui a 10, 15 anos, esse menino vai ser a grande coisa, assim, o cara que vai estar todo mundo perseguindo. E estava certo, né? O Kelly Slater, mais uma vez, estava certo nessa questão. E aí, junto com ele começa a mostrar que é possível, sabe? É uma coisa que talvez faltasse pro Brasil. O Brasil vencia uma etapa aqui, uma lá, outra colar. O Adriano de Souza tem uma grande importância nisso, começou a ser mais consistente no caso de vencer etapa e se conseguir outros resultados, para não ser aquilo de só vencer uma etapa e depois ir mal, sumir. Porque no circuito o cara tem que ter consistência, né? São várias etapas durante o ano. Então ele tem que vencer uma aqui, a outra que ele não vença, mas ele faz semifinal, quartas de final. E aí chega o Medina e começa a mostrar isso, assim, começa a juntar o talento dele com a preparação, com o profissionalismo, e aí ele sai vencendo etapa pra caramba. Ele é o brasileiro que tem mais vitórias no circuito mundial, ele tem 16 vitórias até agora. E aí se tornou esse fenômeno que já chega a ter 3 títulos mundiais, né? Venceu pela primeira vez em 2014, foi uma festa. Eu lembro que estava na cobertura, na redação do Globo, a gente não acreditava, assim, enfim, o Brasil ganhou um título mundial no surf, estava tanto tempo perseguindo, e agora está quase ficando uma coisa comum, digamos assim, né? Já chegamos ao 5º título, ao 3º do Medina. O Adriano venceu um em 2015, o Ítalo venceu em 2019, Medina venceu em 2018 e agora 2021. E parece que vai ser difícil assim parar a gente, não. Acho que agora que o Brasil gostou, né? Tomou gosto da coisa, ficou meio difícil para os australianos e americanos. Renato, o Campeonato Mundial de Surf é super competitivo e nas últimas 2 décadas sempre houve muita treta mesmo, desconfiança com os brasileiros, dos brasileiros com os gringos. O próprio Gabriel Medina já se revoltou muito com notas controversas em baterias, recentemente inclusive. Em que medida o talento e as conquistas do Gabriel, as conquistas do Adriano, do Ítalo, do Felipe, tem mudado um pouco isso? A gente pode dizer que hoje o Medina e essa geração mudaram a forma como os brasileiros são encarados no circuito mundial? Mudou agora, né, Matheus? Porque agora a gente tá dominando, assim, mas você lembrou bem, assim, nos anos 80, 90, sempre teve muita essa desconfiança. Inclusive, a geração mesmo do Medina já se queixou muito de julgamento. É um esporte subjetivo, que acho que vai ter sempre essa questão. Quem é que não lembra, por exemplo, da Olimpíada, né? Que acho que agora o surf como esporte olímpico atingiu um outro patamar. Muita gente que não acompanhava surf acompanhou e ficou indignada com a derrota do Gabriel Medina para o japonês, o Kanoe Igarashi. Foi uma grande discussão, uma celeuma se valia ou não a nota. E é uma questão que vai estar sempre no campeonato, infelizmente, porque é subjetivo, né? Aí é um detalhe que às vezes o leigo não percebe, o juiz percebe sobre posicionamento, etc e tal. Então, o julgamento sempre vai ser uma questão. Agora mesmo, antes de começar, eu entrevistei o Gabriel Medina para apresentar essa etapa final da California Trestles, e ele lembrou, assim, na entrevista, ele deu uma alfinetada, meio brincando, rindo, assim, de 2 vezes que ele já foi derrotado em Trestles e teve grande polêmica no julgamento. Ele tem na cabeça isso, sabe? Ele falou, vamos ver se me deixam avançar agora. Naquela outra vez não me deixaram passar da 3ª fase, sabe? Ele lembra isso. Olha a indignação do Medina, aplaudindo ironicamente os juízes ainda dentro d'água.
Foi na 8ª etapa do circuito mundial, nos Estados Unidos. Então ainda tem essa questão. Mas eu acho que mudou muito. O Brasil está dominando, né? E é um mercado que se abriu para a WSL, né? Para a World Surf League, que é quem organiza o circuito. É um mercado forte, eles têm a WSL Brasil, a marca, o escritório aqui, então interessa para eles, é muito interessante para eles fazer etapa. A etapa que é realizada aqui no Brasil, ela é no Rio de Janeiro e passou para Saquarema, é sempre um sucesso de público, a areia fica lotada, a gente sabe assim que os surfistas e os executivos da WSL gostam assim, e tem retorno dentro do Brasil, né? Eu não tenho números, esse lado financeiro eu não tenho acesso, não tive ainda acesso a isso, mas é um mercado que se abriu para eles, um mercado consumidor muito forte. E se você for parar para pensar, você vai olhar, por exemplo, o Gabriel Medina no Instagram, ele estava batendo 7 milhões de seguidores, né? Muito mais do que o Kelly Slater, por exemplo. Então, os brasileiros no surf são ídolos, a gente sabe que são ídolos que transcenderam o nicho, né, do surf, viraram ídolos nacionais, principalmente o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira com o título mundial e agora a medalha olímpica. Então, são caras que têm muito poder, assim, de atrair um mercado consumidor que interessa para a WSL. Então, eu acho que agora o Brasil já está sentando na mesa ali lado a lado, assim, acho que não vem mais com maus olhos. Eu imagino, pelo menos isso, assim, eu vejo como isso. O Brasil já foi, digamos, aceito, entre aspas, sabe? Já é, assim, grande, tá junto, chegou pra ficar. Também se não aceitarem, enfim, não sei o que vão fazer, né? A gente vai continuar ganhando. Gabriel Medina chegou na praia dele em grande estilo, no caminhão do Corpo de Bombeiros, ao lado da família e do troféu. No caminho foi reconhecendo os amigos que o viram crescer e quando chegou na Praça do Surf, foi recebido por uma multidão. Agora, Alexandrino, inevitável falar do Gabriel Medina, celebridade, né? Além do atleta, ele acabou se aproximando de gente que está muito em evidência, tipo Neymar, Anitta. Como é que é o perfil do Medina? Ele se preocupa em preservar a imagem pessoal também? Ou é um cara mais da balada? O que a gente pode falar dele? Ele é a parça do Neymar, né? É parceiro do Neymar, já passaram Réveillon juntos na Bahia, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu lembro de acompanhar pelas redes sociais. Mas eu acho, Carol e Maltic, me parece, pelo menos, que ele sempre soube separar um pouco, porque o circuito mundial tem aquela temporada, começa janeiro, fevereiro e é sempre até outubro, novembro, dezembro. Agora esse ano acabou mais cedo, mudou o calendário, acabou agora em setembro. Então agora ele tá de férias. Eu quero aproveitar um pouco mais minha vida, né? Agora é curtir as férias e deixar as coisas acontecerem, né? Ainda não caiu a ficha do meu terceiro título. Tá caindo aos poucos, mas vamos ver o que vai acontecer. Então eu imagino que agora vai ser natural ele aparecer mais fazendo festas e tudo mais. E eu acho que mesmo quando ele estava solteiro, agora ele está casado com a Yasmin Brunet, quando ele estava solteiro e participava de festas, eu acho que havia um pouco de separação, sabe? E havia um pouco a preocupação dele, época de campeonato ele estava concentrado, eu vou estar competindo, ele viajava para competir, digamos, na Austrália, você não via, pelo menos em redes sociais, ele postando coisas de festa, de coisa assim, você via ele, campeonato, ele foi para competir, fazer o trabalho e tal. E aí eu acho que depois fazia, como eu citei esse exemplo de Réveillon com o Neymar na Bahia, aí já era época de férias mesmo, assim, eu acho que ele participava também, acho que era natural. Me parece, pelo menos observando de longe, não sou íntimo, longe disso, pelo amor de Deus, mas me parece que ele sempre soube separar um pouco isso, sabe? Seguindo, falando um pouco desse Gabriel, que as pessoas conhecem pelo que acontece nas redes sociais. Esse ano foi super marcante para ele. Então, ele foi derrotado na Olimpíada, num episódio que envolveu a Yasmin Brunet, que não pôde ir para a Olimpíada porque não teve autorização. Ele rompeu com a mãe, super importante para ele nos outros campeonatos, a Simone. Ele não tem mais o contato com o padrasto, o Charles, que era o técnico dele, a quem ele sempre chamou de pai. Aí agora a gente vê ele mais próximo de um técnico estrangeiro, o pai biológico, que ele nunca referia, inclusive se manifestando, dando parabéns pelo tricampeonato mundial. O que é esse Gabriel Medina? Muita gente critica, mas também quem é do surf fala assim, bom, mas ele também amadureceu por conta disso. O que você acha? Acompanhando, a gente acompanha muito pelas redes, né, que é o acesso que a gente tem, né, Maltic? Olhando pelas redes durante todo esse ano, essa temporada, uma coisa me chamou a atenção, e até com outros amigos, jornalistas que acompanham o surf, como ele pareceu mais entrosado com os outros brasileiros. A gente acompanhava, assim, até ano retrasado, ano passado não teve circuito por conta da pandemia. A gente não via tanto esse entrosamento. Você viu esse ano, por exemplo, assim, fotos, ou feed, ou stories no Instagram, ele participando de churrasco, digamos, com o Ítalo Ferreira, com o Adriano de Souza, eles jogando altinha, jogando futebol, sabe, interagindo mais com os brasileiros que viajam, os caras viajam o ano todo para os mesmos lugares.
É uma vida que é de sonho pra gente, né, que tá aqui de fora vendo, mas também sabe que tem um lado difícil. O cara viaja, vai pra lá, surfa, perde, tá longe da família, vai, viaja pra outro. Então sempre eles foram muito unidos, e me parecia que o Gabriel Medina era um pouco à parte desse mundo. Aí eu não sei, não tenho informação, não sei se era pela questão do pai dele, de ficar focado em treino, mas esse ano me pareceu mais solto. E eu fiz uma entrevista com ele ontem, que saiu no Jornal Globo de hoje. Ele contou um pouco isso, ele falando sobre... Ele agradeceu a Yasmin Brunet logo depois do título, ele voltou a agradecer ontem, assim, falando sobre a importância dela, o quanto ela ajudou a deixar ele mais relaxado. Ela tem sido demais, né? Na verdade, a gente viajou pra caramba, passamos várias situações, né, por aí. Um ano atípico. E, na verdade, se eu não tivesse ela, teria sido muito mais difícil. Me passou também um pouco essa sensação, sabe? Ele falou, eu passei a aproveitar mais a vida, aproveitar mais os momentos, curtir mais os lugares. Você vê no Instagram dele, assim, ele postando fotos de turismo, um turista como a gente, sabe? Um dia, por exemplo, que não tinha onda, o campeonato não foi realizado porque não tem onda. Ele estava aproveitando a cidadezinha da Austrália, ele botou uma foto, ele viajou foi conhecer algum lugar. E era algo que a gente não via antes, assim, me passava a sensação que antes ele ia e ficava naquela coisa, eu vou ficar pro campeonato, que é legal, claro, venceu 2 títulos mundiais assim, mas por outro lado ele mesmo confessou isso, parece que ele se sentiu mais relaxado esse ano, parece que se sentiu mais solto, e o surf rendeu mais. Ele falou, foi o melhor ano de resultado, e foi mesmo, em 7 etapas ele fez 5 finais, foi um domínio absurdo, ele poderia ter sido campeão com antecedência, se não tivesse mudado esse formato da WSL, né, me pareceu mais solto, digamos assim. E essa questão da família, como você comentou, eu tava inclusive acompanhando o Instagram, é curioso, foi um rompimento forte, assim, a mãe dele basicamente não comemorou o título nas redes sociais, no máximo ela repostou, assim, um stories. A irmã do Gabriel, que também é uma surfista profissional, a Sofia Medina, tá com 16 anos, também deu um parabéns, assim, muito discreto, assim, deu parabéns ao mesmo tempo pro Gabriel e pra Havaiana, que foi a campeã mundial, a Carissa Moore, parabéns aos dois. Ficou, assim, uma questão realmente, de fato, houve um rompimento forte com a família, e acho que ele se apegou a Yasmin, né, a esposa dele, que viajou o ano todo com ele, com exceção às Olimpíadas, e ao técnico australiano, que ele também agradeceu muito ontem, assim. Era um técnico que, para quem não conhece o surf, ele treinava o Mick Fanning, que era um australiano também tricampeão mundial, que é uma lenda do esporte. Foi o Mick Fanning que fez essa aproximação entre o Gabriel Medina e o Andy King, que é o técnico, e eles viajaram juntos e parece que, sabe, deu liga, digamos assim, deu cola. Eu vi, inclusive, um post do Mick Fanning, assim, botando uma foto do Gabriel, do Andy King e da Yasmin, os 3 juntos, e o Mick Fanning elogiando a Yasmin também, sabe? Elogiando o Andy King, parabéns pro técnico, legal, os dois crescendo juntos, e dando parabéns pra Yasmin. Ele até usa o termo, tipo assim, a cola que uniu, assim, o trio. Eu achei curioso, assim, isso. Assim, tem o reconhecimento do Mick Fanning e a relação entre Yasmin Brunet, Gabriel Medina e Andy King. Mas, Renato, você acha que a imagem dele saiu um pouco chamuscada desses episódios? Esse da Yasmin, né? Teve gente que achou um pouco exagerada a reclamação dele por ela não ir para a Olimpíada. E logo na sequência, ele quase perdeu uma etapa do Mundial de Surf porque não tinha tomado vacina contra a Covid, né? Ele realmente não ia participar por causa disso. Deu lá uma desculpa que não conseguiu encaixar na agenda, enfim, e também foi muito criticado, né? Não pode, né? Não encaixar na agenda a vacina, não pode, né? Você acha o tempo que for para se vacinar. Nisso, eu acho que, de fato, a imagem dele ficou bem queimada, assim, acompanhando os comentários, uma invasão, assim. Também sabe que tem aqueles comentaristas e fiscais de redes sociais, né? Mas me pareceu muito chamuscada essa imagem, como você falou, assim. Ele não ter vacinado, ele perderia a etapa do Tahiti, ou ele teria que fazer uma quarentena, ou teria que mostrar a vacinação. E a questão da Yasmin também toca, eu achei um episódio que se desgastou à toa, né? Talvez ele pudesse querer levar ela, estava no direito dele, ele questionar o Kobe, eu posso levar, eu quero levar a minha esposa. Mas a partir do momento que o Kobe disse que não poderia por conta de credenciais, estava muito mais limitado em relação à pandemia, eu acho que é bola pra frente, acabou o episódio superado. E me pareceu que ele ficou insistindo muito, sabe, querendo, tentando até o último momento levar ela. Eu acho que aí foi um pouco de exagero mesmo. Nesse fato, acho que acabou não indo bem, de fato foram 2 episódios assim que não fizeram exatamente muito bem para a imagem dele. Tanto a questão da vacina, de não ter vacinado, que até hoje a gente não sabe, né, se ele vacinou ou não. Se vacinou, não postou. Mas eu imagino que ainda não, porque logo depois da etapa do México, que era quando ele veio à tona esse não ter sido vacinado, ele já emendou com essa etapa da Califórnia do Mundial. Então, acho que até agora não encontrou brecha na agenda. Vamos ver quando ele voltar pro Brasil se vacina, né? Esperamos que sim.
Vamos falar um pouquinho do futuro do Gabriel Medina, Renato. Você já mencionou aqui os nomes mais importantes do esporte, o Tom Curry, o Mick Fanning, o Andy Irons, que já morreu, o Mark Richards, e que ele pode superar esse pessoal todo. No circuito, no mundo do surf, o pessoal acredita que realmente para o Gabriel Medina o céu é o limite, ele pode passar 5 títulos. E outra coisa, para ele chegar lá, ele vai ter que passar o John Florence. O John Florence, para quem não conhece, é um super surfista, mas que tem problemas de lesão, especialmente no joelho. Você acredita que o John continua sendo a pedra no sapato do Medina hoje em dia? Essa questão que você falou é importante, a lesão do John, assim, já foram 2 lesões seguidas, né? A gente não sabe que John Florence vai se apresentar no ano que vem, né? Ele é um surfista completo, absurdo, muita gente, especialmente voltando àquela questão de mídia australiana, australianos, brasileiros, mídia gringa, a mídia gringa costuma apontar o John Florence como um dos melhores surfistas do mundo, colocando até à frente do Medina, digamos assim. Tentamos, torcemos, vibramos por Gabriel Medina, que estava disputando a temporada 2017 do surf, mas não deu. Ele foi muito bem, terminou na 2ª colocação em 2017, mas o grande campeão é John Florence. Mas a gente não sabe que momento que ele vai chegar fisicamente, mas se chegar a 100%, é um adversário e tanto. Mas a gente para pensar que o Gabriel Medina tem apenas 27 anos, né? Ele começou muito cedo, ele surgiu muito cedo, então ele está há muito tempo no circuito, a gente está acompanhando a carreira do Gabriel, já tem uma década, 10 anos competindo, é bastante, mas é porque ele começou cedo, então ele dá, não sei se eu posso dizer que ele está no auge, ou se ele ainda vai chegar no auge, né? Fisicamente ele é muito forte, ele é muito preparado, acho que ele ainda tem muita lenha para queimar, ele pode chegar a 4 títulos, pode chegar a 5, pode chegar a 6, não sei, é difícil assim tentar apontar. Como ele pode ficar nos 3, porque ele também tem uma geração muito talentosa competindo com ele, né? A gente tem Ítalo Ferreira, que tá uma coisa absurda, brilhou na Olimpíada, esse ano fez uma temporada também muito boa, ficou em 2º no ranking, acabou, não foi bem na final lá em Trestles, acabou perdendo pro Felipe, ficando em 3º, mas é um surfista que pode muito bem chegar no que vem e vencer também o circuito. É difícil eu cravar assim que o Medina vai ter um domínio, como teve o Kelly Slater nos anos 90, que o Kelly Slater chegou a emendar 6 títulos seguidos. Eu não sei se dá pra te apontar que o Medina vai conseguir isso, por ter uma geração talentosa, felizmente pra gente brasileira, como Ítalo e Felipe Toledo, ali do lado competindo com ele. Mas que ele vai estar brigando nas cabeças nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma. A não ser que ele canse e resolva tirar um ano sabático, parar por aí, mas a princípio não tem essa indicação, não. Renato, falando agora do futuro do surf no Brasil, como nos outros esportes, o brilho, a grana estão no topo, né? Tem todo um glamour em torno dessa geração do surf. Mas o que está sendo feito para formar as novas gerações? O que a gente pode projetar sobre o futuro para além dessa Brazilian Storm? E não é fácil, Carolina. De fato, assim, o futuro, acho que a curto prazo, talvez médio prazo, a gente está bem servido. A gente tem essa geração que é o Medina com 27 anos, o Ítalo Ferreira com 27, Felipe com 26, tem o Iago Dora, que é um pouco mais novo, então... E tem um pessoal que está vindo forte, tem 3 nomes que são muito fortes do circuito da 2ª divisão, digamos assim, do circuito mundial, que estão brigando pela vaga na elite, que são Matheus Erdi, Samuel Pupo e João Chianca. São 3 caras que são apontados assim como nomes que vão entrar no circuito e vão entrar para brigar lá em cima. O Matheus Erdi chegou às semifinais, ficou em 3º, eliminou Ítalo Ferreira, eliminou muita gente de peso com uma performance absurda, assim, uma performance como se já pertencesse àquele lugar, sabe? Um cara que chegou ali, botou a camisa de competição do circuito mundial e, bom, esse aqui é meu lugar. É apontado como um cara que vai chegar para brigar por título. Então a gente tem alguns nomes que pegaram ainda uma base do Brasil relativamente forte, mas o momento, na verdade, agora no Brasil não é dos melhores. A gente não tem circuito brasileiro forte há muito tempo, e não é só a questão da pandemia, a gente sabe que pela pandemia, ok, tá tudo meio parado, mas mesmo antes da pandemia o circuito brasileiro já tinha caído muito. A gente não tá tendo circuito de base, tá muito difícil em comparação com outros anos. A gente tem uma disputa política na Confederação Brasileira de Surf, que hoje, se você perguntar quem é o presidente, eu não vou saber dizer, porque está sempre tendo disputa nos tribunais, tá para sair uma nova eleição, para ver quem vai ser o presidente da Confederação Brasileira. Então rola uma disputa política, uma desorganização, aliada a uma crise econômica, que faz que a gente não tenha tanto evento no Brasil. Então é como você falou, Carolina, no topo a gente vê o pessoal ótimo, o Gabriel Medina, Ítalo, são caras que têm muito patrocínio, são fortíssimos, são celebridades, então estão gerando dinheiro, conseguindo ter o apoio para viajar o circuito mundial, competir lá fora, treinar lá fora. Durante uma pausa ele vai lá, ele pode viajar para a Indonésia para evoluir. E a gente tem uma geração aqui no Brasil que de repente hoje em dia não está tendo onde competir. Eu acho que é um sonho para a gente ter um circuito brasileiro forte de novo.
Se você me perguntar quem é o campeão brasileiro do ano passado ou de 2019, você vai me botar na pegadinha, que acho que eu não vou saber te dizer, por exemplo. A gente está ali dominando o circuito mundial, mas a gente não sabe quem é o campeão brasileiro, quem é o campeão carioca. Não sei. Vou passar vergonha, de repente até corta essa parte, edita aí. Renato de Alexandrino, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Valeu, Alexandrino. Um grande abraço e um ótimo fim de semana. Obrigado, Carol. Obrigado, Roberto. Foi um prazer. Vamos seguir torcendo para a Brasília Storm conseguir conquistar mais títulos pra gente no futuro. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.